Olá amigos, aqui é aquele cara, bem-vindos ao canal Aquele Anime para mais uma crítica de anime da temporada, dessa vez com o Paredes de Gelo, ou Ramparts of Ice aí, como ele tá sendo vinculado aí na Netflix, para assistir todos os 14 episódios que formam a primeira temporada. Eu tinha feito já um vídeo de primeiras impressões dele aqui, segui assistindo especialmente porque, como eu tinha falado já naquele vídeo, eu passei a gostar muito do trabalho da mangaka, que é a Koucha Agasawa. Eu não decorei o nome, perdão, não tive a oportunidade de ler ainda, mas já transpareceu pelas adaptações das obras como que realmente tem um cuidado ali na construção de personagens, nos monólogos internos, nas dinâmicas entre as pessoas, nos relacionamentos, que realmente fisgam. E aqui a produção ficou com o Estúdio Kai, que eu acredito que faz um trabalho um pouco mais burocrático do que a gente viu no You and I Are Polar Opposites, que a gente vê muito do estilo do material original, que tem quando tem emoções mais exageradas, se transformam em pessoinhas, ficam avatares pequenininhos, chibi, tem um traço cômico bem forte ali. Não funciona tão bem no Paredes de Gelo quanto funciona no You and I Are Polar Opposites. Você vê que os personagens se movimentam mais, são mais expressivos, sabem não só te divertir e evocar emoções com as cores mais vibrantes do cenário, com a fluidez de movimento, com as caras e bocas que todo mundo faz, mas apesar da produção aqui ser um pouco mais medíocre até, ao pé da letra, no sentido do termo, que é um anime um tanto até burocrático na produção dele, não tem nada muito espetacular, a direção é bem mundana, mas eu acho que o texto consegue carregar, então fica esse elogio aqui, porque eu vou até correr atrás depois pra ver como é que na tradução o que se perdeu ou se alguma coisa, mas nasce como um webtoon, primeiro, autopublicado por 2 anos, pra pegar uma colinha aqui pra fazer a pesquisa, né, pra poder fazer o vídeo pra vocês. Depois ele vai pro formato digital, saindo pela Line, e depois que ele vai pro físico com a Shueisha. Então foi uma longa jornada aí de partindo da autopublicação até essa história tomar forma e agora virar um anime também. E que bom que virou e que bom que mais gente pode conhecer essa história. Passar a premissa aqui pra vocês rapidinho, porque inclusive pra mim, muito da graça desse anime vem de uma certa puxada de tapete que eu tive por não saber a sinopse quando tava vendo, até por mais que não seja um plot twist, nem nada muito mirabolante, não vai estragar a sua experiência. Até te digo, se não quiser saber nada e só tá buscando um bom estudo de personagens no ambiente de romance, na escola pode ver na boa, mas eu acho que é legal você ver sem saber nada, porque quando eu comecei a assistir, a gente tem a protagonista, a personagem principal que tá na arte, na capa, depois vai explorar os coadjuvantes, começam a ganhar mais espaço, mas a gente tem a Koyuki e ela tá, por motivos que a gente desconhece ainda no começo da história, você vê que é uma garota mais fria, mais distante, que tem problemas para se comunicar, que tem problemas para expressar os seus sentimentos para as outras pessoas e talvez até puxando um pouco de alguns traços neurodivergentes. Você vê que tem muitos monólogos internos, fica olhando para os outros perguntando qual é o comportamento que é socialmente aceitável de você exercer ou não, dependendo do que as pessoas estão falando pra você, dependendo de como estão te provocando, dependendo do que está sendo submetido ali. Então você vê que é uma personagem muito analítica, muito racional, e você fica se perguntando, de um lado, tanto o que aconteceu com ela, se vai explorar algum trauma passado para ela ficar assim, se vai ter uma jornada de superação, se vai quebrar as tais paredes de gelo, que você tem até nos créditos finais toda uma simbologia com cadeados se quebrando também, conforme você vai conhecendo mais as pessoas. Você tem toda essa ideia de ter um olhar mais frio e o que se esconde ali por trás. Então você fica um pouco intrigado por isso, mas ao mesmo tempo, como você tem os elementos ali de romance, você fica se perguntando, pô, qual casal que vai formar? Porque você tem mais personagens e eles começam a aparecer, pô, será que vai ser um triângulo amoroso? Não, na verdade, será que vai ser um quadrado amoroso? Nossa, mas aí já começa a surgir mais gente, você vai entendendo, tem personagens mais focados tem episódios mais focados em personagem A, personagem B, e eles vão sendo discretamente até, aos poucos você vai notando, caraca, começou a construir mais o pessoal, caramba, talvez não seja só sobre romance, talvez seja mais a dinâmica e a amizade, o que um tá aprendendo com o outro. Então de repente você tá lá, tipo, você tem aqui, eu sei que tem a Miki, essa eu sei de cor, mas o Yota também, que é outro garotão lá, o Minato, você tem vão ganhando mais aparição aos poucos, você começa pensando, pô, será que a história é sobre
como a Koyun e o Yota vão acabar virando um casal, e não, mas de repente, pô, talvez esteja gostando do outro, mas aí entra outra pessoa no meio do jogo ali. Como você tira um tempo pra deixar os personagens respirarem, pra você deixar o... Às vezes, por isso que eu falei, até eu botaria aspas quando eu falei da Koyuki ser protagonista, porque lá pelas tantas tem episódios que ela teria pouquíssimo tempo de tela, porque justamente está querendo explorar outros casais, entre aspas, outros personagens, você vai ver os dramas de outras pessoas, e aí eu vi que falei, caramba, isso é muito legal, porque no You and I Are Polar Opposites, eu puxo bastante esse anime, não só por vir da mesma autoria, mas porque eles dividem, tem um universo compartilhado ali com easter eggs, que é legal você ver o personagem de um anime aparecendo no fundo do outro e tal, e eu vi que no mangá também tinha isso que circulou ali nas redes sociais e tal, os painéis em que isso acontece, mas você vê que tem uma sinergia temática ali, porque também no Polar Opposites, logo o casal principal começa a ser o que menos importa, pelo menos pra mim, foi quando eu fiz o meu review, até deixar relacionado ele aqui, eu apontei e falei, caramba, eu tô gostando mais dos outros personagens do que me venderam, que seria a coisa principal pra me importar. E isso pra mim é um traço de uma história que tá sabendo respeitar o seu mundo e sabendo contar as coisas de forma orgânica, de forma natural, que é o maior elogio que eu faço a esse texto. Muitas vezes as questões que mais te pegam ali é um draminha pequeno, uma situação fútil, a situação de novo, não quero estragar aqui porque não tem grande spoiler, nem grande reviravolta, mas é o tipo de coisa que é legal de você ver, mas você pensa, pô, fulano tá penando pra se declarar pra uma outra garota, e pô, quem é que não passou por isso? Então você começa a pensar, essa situação por si só já bastaria pra gerar um conflito, pra gerar um interesse, pra gerar uma empatia ali, pra você se botar no lugar e ficar imerso. Mas aí você começa a botar os outros personagens ao redor e ver, mas putz, como é que essa situação tá afetando aquele outro personagem que eu já passei a me importar também. E aí você começa a ver que não era questão de você ter só as paredes da Koyuki em jogo, mas sim as paredes naturais que todas as outras pessoas, ali no caso, nesse ambiente escolar, mas por que não na sociedade como um todo, que a gente sabe que todo mundo aí vive lutas e problemas que a gente nunca vai saber, mas você começa a ver como é que, pô, a parede de um começa a influenciar na vida da outra pessoa, e como é que você vai fazer para conciliar seus próprios interesses, visão egoísta versus o que é bom para os outros também. Você quer o bem dos seus amigos, você quer o seu próprio bem, até onde você consegue botar um equilíbrio nisso, e você começa a ver lá pelas tantas que não é nem tanto sobre o romance em si, como é sobre explorar esses vínculos das pessoas, como é que é fortalecer essa amizade. Para mim isso garante um frescor que, por mais que tenha, como eu falei, a produção genérica, a direção burocrática e não esteja fazendo nada muito tecnicamente brilhante, a trilha sonora também super discreta, você não tem nenhuma super opening, uma ending ali pra te fisgar demais, então tá tudo muito protocolar, mas é um caso em que, até ferindo aí algumas máximas da cinefilia aí, de o roteiro não importar tanto quanto uma boa direção, e aqui você tem uma direção ok, mas o trabalho feito com os personagens é tão bom que eu me sinto compelido a recomendar esse anime. Eu sinto até que, de repente, nas mãos de um estúdio, uma produção e um staff mais qualificados, poderia, quem sabe, ter um material ali capaz de ser ainda melhor que o You and I Are Polar Opposites, embora os dois sejam muito bons. Então é um vídeo meio de venda dupla. Se você gostou de um, veja o outro, que muito provavelmente você vai se sentir em casa, vai gostar também. Eu saí imensamente satisfeito e ansioso pra... Tá prevista, já anotei, segunda temporada em outubro de 2026. Então a gente não vai precisar esperar muito mais pra acompanhar os próximos passos, e que bom que não, porque termina, não exatamente, não chega a ser um cliffhanger, mas em algo que deixa bem curioso pra ver qual vai ser o impacto disso no grupo dos amigos. Então estarei lá, com certeza, assistindo aos novos episódios quando eles saírem, e quero saber de você, se já assistiu, se tá ansioso aí também por mais episódios. Qual que você achou melhor, o You and I Are Polar Opposites ou o Ramparts of Ice, Parede de Gelo? Qual foi seja pelos personagens, seja pelo romance, seja pela caracterização, pelo ambiente, o que for, me diz aí que eu fico curioso. Eu acho que
Pela produção melhor, eu pendo um pouquinho mais pro Polar Opposites, mas o texto desse aqui me agrada mais e, como eu falei, qualquer que seja o caso, assista, são duas ótimas pedidas aí de animes de romance. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado aí dessa crítica, eu vou ficando por aqui, como sempre, agradecendo muito todos os seus joinhas, comentários e compartilhamentos. Aquele abraço e até a próxima!